Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês essa trança em ponto espiga. Ela é feita em 8 pontos. Nós vamos precisar de uma agulha auxiliar para trança e vamos começar. O ponto espiga, 4 pontos e 4 pontos meia, tá? 2 tricôs no meio das tranças, 2 no início e 2 no final do trabalho. São 8 pontos, então, compostos para a trança, tá? O avesso é como se apresenta. O cruzado da trança, ele é sempre feito jogando os pontos para trás. Isso eu vou explicar para você. Então, a gente faz eu fiz nessa trança 6 pontos de espiga. No início do trabalho eu faço sempre a metade e no final mais a metade. Então são 3 pontos espiga no começo, a cruzada, 6 pontos, outra cruzada e mais 6 pontos. Vocês vão notar que essa segunda cruzada, o ponto espiga vai ficar pela frente. Depois da segunda cruzada, eu já fiz 5 pontos de espiga, agora eu vou fazer o sexto e aí a gente vai fazer a terceira cruzada. Então vamos lá. Então é um ponto de borda, os 2 pontos tricô e agora o ponto espiga. Ele é feito da seguinte forma: você pega pela alça da frente, primeiramente o segundo ponto, faz. Depois pega a alça do primeiro e solta os 2. Esses outros 2 pontos, você vai pegar essa alça da frente, só que você vai pegar por trás do primeiro ponto. Então, você vai pegar a alça, vai fazer o ponto normalmente. Ele fica um pouquinho apertado, mas é tranquilo. É um pouquinho difícil, mas dá para fazer. Aí agora você vai pegar a alça da frente do primeiro ponto, vai soltar os 2 e vai fazer os 4 meias. Então, os 8 primeiros pontos da trança já estão feitos. 2 tricôs, a linha aqui acabou, então dei uma puxadinha aqui. Vamos lá. 2 tricôs e agora vamos repetir para a segunda trança, tá? Novamente, alça da frente do segundo ponto, faz o primeiro ponto, solta os 2. Passa a agulha por trás do primeiro ponto e pega a alça da frente do segundo. Faz o primeiro ponto, solta os 2, faz os 4 meia. Os 2 últimos tricô, que no caso da amostra está terminando, o ponto de borda. Eu vou fazer agora o avesso e já volto para a gente cruzar. Ok, feito. Então agora vamos fazer a cruzada. Essa cruzada, esses pontos espiga, eles vão ficar por trás dos pontos meia. Então, você não vai precisar fazer essa pega pela alça da frente ou não. Você vai fazê-los em meia normalmente, porque eles não vão aparecer. Então, pontos de borda, 2 tricôs. Pegamos a agulha auxiliar, vamos colocar esses 4 pontos atrás da agulha esquerda. Escapule um ponto, vamos fazer os 4 meia. E os outros 4 da agulha auxiliar normalmente em meia também. Porque como eles vão ficar escondidos na cruzada, não tem necessidade da gente ter esse trabalho de fazer essa pega da alça da frente, passa a agulha por trás, nada disso, faz normalmente.
E agora vamos repetir para a segunda trança. Sempre colocando os pontos da agulha auxiliar atrás. Faz-se os meia, os 4 espigas em meia, e tá feita a terceira cruzada, que fica sendo igual à primeira do início do trabalho. Agora vamos fazer o avesso. Eles são feitos como se apresentam: meia em meia, tricô em tricô. Ao final desse vídeo, por favor, ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Se você estiver gostando, deixa o seu like e se inscreve no canal, que me ajuda a crescer e é bastante importante para mim. Eu agradeço. Então vamos lá, como eu disse, os pontos são tricotados como se apresentam. E em função da cruzada, às vezes fica um pouquinho apertado para tricotar. Principalmente o meu ponto, porque eu faço tricô um pouquinho justo. E aí na hora que a gente cruza, fica mais apertado. Aqui, por exemplo. Mas vamos lá. Agora, nós vamos fazer mais 6 carreiras para a gente fazer a próxima cruzada da trança. Só que dessa vez, como a gente fez essa última cruzada, os 4 primeiros pontos vão ser em meia e os outros 4 em espiga. Então, vai ser o ponto de borda, os 2 tricôs, 4 meia, e os 4 espiga. Por que que os 2 primeiros pontos do espiga, o segundo ponto é pego pela frente do primeiro, o segundo é pego por trás? Exatamente para dar esse efeito envezado, os 2 primeiros para a direita, os 2 últimos para a esquerda. Por isso que eles são pegos dessa forma. A gente às vezes tem que dar uma puxadinha, porque ele fica justo para trabalhar, né? Agora repetimos o processo. Agora eu vou fazer as outras 5 carreiras com o ponto espiga e já volto para a gente fazer a próxima cruzada, ok? Ok, voltamos aqui às 5 carreiras feitas. Agora o que vai acontecer? Estamos aqui às 5 carreiras.
Quando a gente for fazer a cruzada, você notou que nessa cruzada os pontos meias ficaram para frente. Agora eles vão ficar para trás. Então, o que que a gente vai precisar fazer? A gente não vai poder fazer esse ponto espiga em meia como a gente fez da outra vez. A gente vai ter que trabalhar esses pontos como a gente vem trabalhando normalmente, porque eles vão ficar pela frente, vão ficar expostos, então eles têm que ser trabalhados em ponto espiga. O ponto de borda, os 2 tricôs, os 4 pontos em meia vão ser colocados na agulha auxiliar para trás. Note, toda cruzada é feita sempre colocando os pontos atrás da agulha, para ficar sempre igual. E vamos trabalhar os pontos espiga como nós trabalhamos em todas as outras carreiras. Os 2 primeiros, pega o segundo primeiro pela alça da frente e pela frente, faz o segundo, depois nos outros 2, pega o segundo pegando por trás do primeiro ponto, faz o primeiro ponto e agora faz os 2 tricôs e repete o processo. Normalmente, e agora faz os 4 pontos da agulha auxiliar em meia. Vamos repetir para a segunda trança da mesma maneira. Os 4 pontos meias na agulha auxiliar atrás, faz os 4 pontos espiga. Se acontecer isso que está acontecendo comigo agora, você pesca eles de volta. Os 2 primeiros, agora os outros 2. O processo é sempre o mesmo. Faz os 4 pontos da agulha auxiliar. E os restantes que estão na agulha, que são os 2 tricôs e o ponto de borda, no caso dessa amostra. Fazemos agora o nosso avesso, como normalmente. Como eu expliquei anteriormente, como eles se apresentam, os 8 pontos da primeira trança, todos em tricô, os pontos do meio e das bordas em meia, porque no direito eles estão em tricô, que é o caso aqui. Os 8 pontos da outra trança. Os 2 últimos pontos e o ponto de borda. Se você tiver alguma dúvida, toda a transcrição está feita na descrição do vídeo de como fazer esses pontos, ok?
Você nota que fica, eu acho esse tipo de trança muito bonito, fica diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!